Os poderosos te querem pobre e eles fazem o máximo para conseguir manter esse sistema, manter as pessoas pobres, manter as pessoas necessitando e dependendo deles. Pode parecer que eu estou falando de capitalistas, mas eu estou falando do Estado, eu estou falando de políticos, eu estou falando de funcionários públicos de alto escalão, eu estou falando de membros de cúpula de poderes estatais. Então, pode até ter parecido que nesses primeiros 10 segundos eu ia falar mal de capitalistas ou de livre mercado, mas eu não estou aqui para falar disso, porque o capitalismo é sim o bonzinho, é sim o lado bom da força, e vamos ver o que é o mal de verdade. O que é que puxa todo mundo para baixo e faz com que as pessoas se mantenham pobres e dificulta elas terem uma mobilidade social e poderem ascender economicamente e intelectualmente até certo nível. Mas antes, deixe-me me apresentar. Olá, eu sou o Lúcio e esse é o canal Economia de Verdade. Considere se inscrever no canal. Olha só, é bastante interessante analisar a diferença entre ensino público e ensino privado, porque essas coisas podem parecer bem parecidas, mas elas são diametralmente diferentes. É muito perceptível no Brasil a diferença gritante que se tem entre uma escola pública e uma escola particular. E antes você poderia argumentar que antigamente a escola pública era muito boa, antigamente a escola pública era interessante, e muitas pessoas mais velhas, de gerações anteriores, ali pessoal de 30, 40, 50, 60 anos de idade, fala bastante a respeito de escolas públicas e fala como elas eram boas, como elas mudaram a vida deles, e como o ensino antigamente era muito bom e hoje em dia já não o é. Mas é muito fácil entender o porquê essas pessoas têm essa visão. Além das pessoas tenderem a romantizar situações ruins que elas tiveram no passado para poder justificar isso e se sentir melhor consigo mesmo, o que é um papel mais da psicologia estudar e não meu, então não vou me aprofundar nisso. Eu vou me aprofundar em razões econômicas de por que pessoas mais antigas têm essa tendência a acreditar que escolas públicas são melhores. Não são melhores não, já foram muito melhores, perdão. Por que as pessoas acreditam nisso? Porque elas só tinham acesso a aquilo. Quando você só tem acesso a coisas ruins, você não acredita que aquilo é realmente ruim, você acredita que aquilo é normal e que aquilo é interessante. E isso acontece, por exemplo, com os IFES, que são aqueles institutos federais que tem para vários estados do Brasil. Na verdade, tem para todos. Universidades públicas também, como, deixa eu ver, UFBA, o FRJ, o FSP e faculdades públicas em geral. Isso acontece bastante porque eles não tinham como ver a diferença entre uma escola pública e uma escola particular, um ensino público e um ensino particular, porque eles só tinham acesso ao público, e eles só viam o público e era praticamente só o público que eles tinham contato. Só tinham contato com pessoas que também fizeram escola pública, que fizeram faculdade pública ou coisas assim. Então eles não tinham muita noção do que era estudar em escola particular. Naquela época era bem mais difícil entrar numa escola particular porque essas coisas eram bastante caras e as pessoas eram bastante pobres. E por que eu estou dando esse arrodeio inteiro para falar de pobreza? Porque é muito importante para o Estado que as pessoas se mantenham pobres. Quanto mais pobres são as pessoas de determinada população, mais fácil é de você alienar elas. Por quê? Quando as pessoas são pobres, elas não têm acesso a nada, senão os bens públicos, senão os serviços públicos, as instituições públicas. Quando as pessoas só têm acesso a isso, elas tendem a acreditar que aquilo é bom, que aquilo é interessante e que aquilo está ajudando elas de alguma forma. Enquanto, em contrapartida, pessoas que conseguem algum nível, até que baixo, de acúmulo de capital, de acúmulo de riqueza, que tem uma qualidade de vida mais estabilizada e que tem uma qualidade melhor, que pode pagar por plano de saúde privado, que pode pagar por escola privada, que pode pagar por universidade privada, que pode pagar por segurança privada, em casos já mais de uma categoria mais alta, né, de uma sociedade com pessoas mais ricas, que tem até segurança privada, por exemplo, guardas e coisas assim.
essas pessoas que estão subindo na vida, pessoas que têm essa qualidade de vida superior, elas percebem que, por mais bem intencionado que o Estado possa ser, o que eu não acredito que ele é, mas mesmo considerando que ele o fosse, ele não consegue trazer serviços tão bons quanto a iniciativa privada. Por que ele não consegue? Porque ele não tem noção de eficiência. Ele não consegue fazer cálculos econômicos, ele não consegue saber exatamente quanto ele tem que produzir de cada coisa e quanto ele tem que levar de cada coisa para cada lugar. E, portanto, é bastante interessante para o Estado que as pessoas se mantenham pobres. Porque se mantendo pobres, as pessoas continuam dependentes do Estado e continuam gostando do Estado. E elas começam a acreditar mais que o Estado está ajudando, que o Estado é um herói e que, no máximo, só é uma gestão ruim que está tendo agora, mas que no futuro vai ser melhor. E essas noções, elas estão sendo quebradas com o passar do tempo, enquanto não é na mesma proporção, mas essa visão de que o Estado é importante, ela vai diminuindo conforme as pessoas vão subindo em qualidade de vida e vão subindo em capacidade de ter dinheiro e de ter empresas e de ter negócios. E quando a pessoa vai subindo na sociedade, quando a pessoa vai alcançando patamares monetários mais altos, ela vai começando a ter acesso a produtos privados, a serviços privados, e ela percebe visivelmente que é impossível para o Estado, construir de qualquer forma algo que seja tão eficiente quanto a iniciativa privada. Então o Estado não o consegue fazer. Mesmo que o Estado fosse bom, benevolente, e todos que estão lá fossem infinitamente justos, não é possível para o Estado trazer serviços de qualidade equivalente à iniciativa privada. Então o Estado não consegue fazer isso. E não é interessante para ele fazer isso. Se ele sabe que ele não consegue, ele não tenta fazer isso. E é essa a grande diferença entre o Estado e a iniciativa privada. O Estado tem que parecer ser bom e a iniciativa privada tem que ser boa. Eu já deixei isso claro em alguns vídeos anteriores, se os senhores quiserem podem assistir. Mas é importante saber que as pessoas têm que se manter pobres para que o Estado prospere, para que a opinião pública seja favorável, porque quanto mais pobres são as pessoas, elas têm menos instrução e elas têm menos acesso a coisas boas de verdade. Então, por exemplo, é a mesma coisa de você... não tenho nada contra essas marcas, ou a favor. Na verdade, eu tenho a favor da marca que eu vou falar em segundo plano, mas é porque o exemplo envolve duas. Digamos que eu estou comendo um panetone da Bauducco. Eu falo, nossa, que panetone legal. Digamos que eu só tive contato com panetones da Bauducco e outras marcas inferiores, marcas de bairro, de padarias de bairro, geralzonas assim. E eu acho o da Bauducco muito incrível. Mas aí chega um dia e eu como um panetone da Lindt, que é uma marca muito conceituada de chocolates e de doces finos. E aí eu analiso e falo, caramba, esse panetone é muito, muito melhor do que o da Bauducco. A partir do momento que isso acontece, eu já não enxergo mais o panetone da Bauducco como algo bom. Eu posso enxergar como algo ok ou como algo até que ruim, em certo ponto. E voltando, eu não tenho nada contra essas empresas, mas foi só um exemplo para demonstrar que quando você tem acesso a coisas boas de verdade, você não aceita mais viver em situações ruins. E é por isso que eu acredito que conforme a economia vai evoluindo e conforme as pessoas vão ficando mais ricas, elas tendem a se tornar mais libertárias, mais individualistas, e não porque elas são super arrogantes. Arrogantes não é a palavra certa que utilizam, quando pessoas querem ter muito dinheiro, não é só porque as pessoas se tornam ambiciosas e elas começam a enxergar só elas e elas começam a ser... Não é arrogante, caramba, quando uma pessoa só pensa nela mesma. Eu não vou... enfim, eu acho que eu não vou lembrar. Mas imagine uma pessoa que só pensa nela mesma, eu esqueci o nome. E essa pessoa pensa nela acima de tudo e por isso
ela, por exemplo, se torna individualista e começa a acreditar em direitos naturais e coisas nesse sentido. Não acredito que é isso que aconteça. O que eu acredito que acontece é que pessoas vão ficando mais ricas, elas têm acesso a produtos de qualidade de verdade, instituições de qualidade de verdade, ensino de qualidade, saúde de qualidade, segurança de qualidade, produtos de qualidade, alimentação de qualidade, serviços de qualidade, transporte de qualidade. E quando as pessoas têm acesso a todas essas coisas, elas já não enxergam mais o Estado como algo bom, elas já não enxergam mais o que o Estado oferece como algo bom, e elas começam a tender ou para um liberalismo, um neoliberalismo em geral, ou para o libertarianismo, que é uma vertente muito mais radical e que se baseia, claro, em ética e não somente na aplicação básica de economia e tentar dissociar a economia da ética, que é o que o neolibertarianismo, o neoliberalismo e o liberalismo têm feito. Então eu acredito que é isso. Você é pobre porque o Estado quer que você seja pobre e ele vai agir de todas as formas possíveis para fazer com que você seja pobre. Ele vai aumentar os impostos, vai oferecer bens em contrapartida que são claramente inferiores aos bens oferecidos pela iniciativa privada, vai dificultar a concorrência da iniciativa privada, fazendo com que ela diminua seu grau de qualidade, porque ela vai ter menos concorrência, então ele vai criar regulações, ele vai criar novos impostos e vai criar coisas que vão dificultar o empresário médio a existir. E isso também faz com que o empresário não mais consiga acumular capital e se tornar alguém que pensa por si só. Ele se torna mais um funcionário público ou mais um que trabalha em subemprego ou trabalhos complicados, trabalhos difíceis e que não vão remunerá-lo bem o bastante para ele poder se desvencilhar do Estado e ser mais independente. E é isso, o Estado precisa que você seja dependente dele. No mais é isso, recomendo a leitura do livro 1984, que fala muito a respeito disso, fala muito a respeito dessas coisas, de como o Estado controla a população e até mesmo fala de mecanismos como guerra. Mas, pro vídeo de hoje foi isso. Eu sou o Lúcio e tchau, tchau.